Fran, fala pra gente quem é a Fran, né? Onde a Fran, né, escolheu pra morar, fala pra gente. Bom, Carmélia. Sim. Eu tenho, né, sou casada, tenho um casal de filhos e estou no Evangelho já há muitos anos. Que legal. Né? Sou pastora há mais de 25 anos. E estou hoje numa questão profissional que eu uso para as questões espirituais, que é a psicologia, né? Psicologia. Sou graduanda em psicologia, já de último semestre. 4 mesinhos aí já encerra meus 5 anos dessa caminhada. Moro aqui em Suzano, né? Sim. Sou de Suzano. E estou nessa trajetória de formação, de desenvolvimento de pessoa há muitos anos, porque eu sou da área da pedagogia, né? Trabalho, hoje atuo em sala de aula também, tanto com a sala regular, quanto com alunos com deficiência, né? Eu sou especialista na área de comportamento e na área também de pessoa com deficiência. Ah, que legal. Então, como tudo começou assim na sua vida com Cristo, né? Você já era casada ou você casou depois? Como foi? Eu na realidade aceitei a Jesus com 15 anos. Ah, que lindo. Não convém a idade agora, mas são muitos anos. Logo com 15 anos eu aceitei a Jesus, levei minha família, né? Legal. Na época. E quando por volta de uns 20 anos foi quando eu me casei com o Anderson. Né? Legal. E nessa trajetória, assim, do evangelho nós nos tornamos pastores, né? Sim. Logo, no primeiro ano de casado, a gente já estava pastoreando uma igreja. Que legal. E assim, criei meus filhos na igreja, né? Os dois hoje são adultos, né? O meu filho mais velho é músico, né? É baterista. E a minha trajetória no evangelho sempre foi algo assim transformador, né? Eu costumo falar que é um desafio a cada dia para servir a Jesus, né? Sim. Que não é fácil as batalhas, mas eu vi muitas pessoas serem transformadas e eu percebi que na minha trajetória pastoreando, né, a necessidade que a igreja tinha de um suporte maior, que às vezes no contexto só religioso você não consegue dar. Por quê? Porque nós somos limitados como seres humanos, né? Sim. Embora a gente saiba que Deus está à frente de todas as coisas, mas o conhecimento, ele eleva, né, a nossa vida para que a gente consiga abençoar a vida das pessoas. E foi nessa trajetória de muitos anos na igreja que eu percebi essa necessidade de me aprimorar. Sim. Né, e poder levar para o evangelho toda essa questão que às vezes a gente não consegue lidar sozinho na igreja enquanto pastor por não ter conhecimento, que é a área emocional, né? Pessoas falam, não quero mexer com pessoas, não quero envolver com pessoas. Mas se não tiver pessoas também, não tem como a gente ter uma vida de sucesso também, né? Eu creio que Deus, ele nos criou para ter relacionamentos. Nós somos seres sociais. Seres sociais. E a gente não sobrevive sozinho. Não. Não. Casal que tá ali a pé de guerra, né? Dizer assim, tentando até correndo risco, né? Mas às vezes existe pessoas que falam, luta pela fé, né? Não, persiste pela fé. Mas voltando pelo lado psicológico, né? O que você aconselharia hoje a pessoa que estão passando por situações deste tipo? A questão do casamento, ela é complexa, porque tudo que é relacionado à família não é simples. Não. Né? Mas quando a gente fala de um casal, nós precisamos levar em consideração que são duas pessoas diferentes, que saíram de uma criação e de um histórico de vida diferente, e que aí eles se unem para morar junto. E que a Bíblia fala que se torna uma só carne. Mas Sim. na prática, né, essa interação às vezes não acontece. Sim. A gente sabe que no âmbito espiritual e no desejo do coração de Deus é que realmente esse casal se torne uma só carne. Sim. Mas eles vêm com histórico de família diferente, traços de personalidade diferente, traumas no decorrer da vivência, da experiência de vida. E aí quando eles se unem, essa troca vai existir. Sim. Né? Embora a gente consiga, com o tempo, se aproximar dos conceitos de vida, do perfil do outro, existe um conflito que se estabelece. E, na realidade, ele vai se estabelecer pelo resto da vida, até Jesus voltar, né? Sim. O que eu indico para um casal que, por exemplo, passa um conflito, eu acho que a palavra segredo é diálogo.
Diálogo. É o diálogo e o autoconhecimento de você enquanto indivíduo. Eu me percebo, eu sei aonde vai os meus limites, eu sei até onde eu posso ir e até onde o outro pode avançar. Sim. Se eu tenho clareza disso, eu consigo me relacionar com o outro. Porque o maior problema hoje que a gente vê nos casais é quando você cria uma expectativa muito grande do outro que ele não vai conseguir te responder. Né? Nós temos esse costume de idealizar as pessoas. Sim. Eu idealizo o marido, eu idealizo a esposa, eu idealizo os filhos, eu idealizo o contexto familiar. E daí, depois que casa, vê que não é bem assim, não né? é assim. Que vê que tem que construir, né? Exatamente. E aí, às vezes, eu idealizo, por exemplo, um marido que eu quero que seja tão bom quanto o meu pai foi. Essa referência acontece muito. Né? A busca do pai perfeito que eu tive. Ou eu acabo buscando no homem que ele não seja o que meu pai deixou em falta. Exatamente. Então, tudo é perspectiva. Eu crio um molde da pessoa na minha cabeça. Só que essa pessoa, na maioria, 100%, não vou dizer na maioria, vou dizer 100%, ela não vai me atingir, ela não vai atender. E aí eu vou me frustrar. É onde gera o conflito. Onde gera o conflito. É complicado, né? Mas é assim mesmo, né, Fran? Tudo isso a gente faz parte da vida, né? Sim. E com o tempo a pessoa vai aprendendo, né? A experiência vai modificando. Bom, Fran, olhando para o lado da psicologia, assim, quando que eu ou uma pessoa deve procurar ajuda? Hoje eu digo o seguinte, toda pessoa precisa de terapia. Né? Todos nós. Inclusive eu. O psicólogo não pode ficar sem terapia. Isso já faz parte do contexto mesmo da nossa profissão. Porque o psicólogo, às vezes, taxou muito aquela visão de dizer, tá louco, né? Tem que procurar um psicólogo. Já ouviu falar bastante, antiga, né? Mas assim, até hoje, não, existe, as pessoas resistem muito. Fala assim, mandou procurar um psicólogo, não tô louco? Fala assim, meu, o psicólogo não é pra louco. Não, hoje pra não ficar louco. Eu ouvi uma fala dessa hoje com umas colegas de trabalho, né? Que aí uma ficou sabendo que eu fazia psicologia, que eu tô me formando, porque as outras já sabem, e elas ficam me perguntando algumas coisas, né? Algumas questões. E aí uma virou e falou assim, você é psicóloga? Eu falei, sim, tô no último semestre. Falei, 4 meses eu tô aí, né? Com o meu CRP. E aí ela virou pra mim e falou assim, então, como você é psicóloga, aí eu vou te falar uma coisa. Eu faço terapia, eu tomo remédio. Aí ela começou a trazer todo um contexto que ela não se sentia segura em falar. Nossa, tem medo, né, do pré-julgamento, vergonha. Né? Aí uma outra colega ainda falou, hoje eu falo de boa sobre isso, mas eu cheguei a ter vergonha de ter que tomar remédio, porque eu tava com crise de ansiedade. Sim, porque às vezes falar, eu faço terapia e tomo remédio, as pessoas falam, opa, ele tá com transtorno, já não tá legal, né, tipo, é difícil, não vou dar emprego, digamos, se você chega numa empresa e fala, eu tomo remédio, faço terapia. Dependendo da empresa, agora empresas de médio, grande porte, já tem um olhar diferente, quando a empresa é estruturada, ela geralmente vai ter um profissional de psicologia acompanhando. Sim. E dependendo do transtorno que a pessoa tem, por exemplo, o autista, ele hoje tem cadeira cativa nas empresas, né? Como jovem aprendiz. Sim. A lei garante isso para ele. Ele se desenvolveu, síndrome de Down. Apesar que não são para todos também, né? Não, aí depende da política da empresa. Porque assim, muitos deficientes às vezes não encontram emprego também, né? Então, tem tudo uma política, como você fala, né? Às vezes a empresa não pode encaixar vários, tem aquela cota, né? Sim, tem a cota, exatamente. Por lei tem uma cota. E aí ele tem que ser funcional, né? Para poder exercer as funções da empresa. Sim. Mas eu acho que a sociedade está mais aberta para isso. Sim. A lei está dando esse suporte, né, essa garantia. Então, tem algumas empresas que têm trabalhos fortíssimos com inclusão. Né? Eu acho que assim, depois da pandemia, abriu bastante esse leque, né? De dizer assim, fazer uma terapia. Sim, é muito importante. Eu indico para todas as pessoas. Independente dela achar que ela precisa ou não. Porque às vezes ela acha que não precisa, que está muito ligada a traços da personalidade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui claro, que é a nossa vivência. Pastor não precisa de terapia.
Esse é o problema, né? Né? Então, A maioria pensa que não. Ele sofre muito por isso, né? Sim, aí ele sofre sozinho, ele tá adoecido sozinho. O adoecimento mental e emocional, ele vai desaguar em quem tá perto. E quem tá perto? Sim. É a igreja. A igreja. Ou a família. Ou a família. É. Então, ele vai afetar de alguma forma. Porque... Ou a si mesmo, né? A pessoa não quer afetar ninguém. Não, a si mesmo já vai ser o fato. Mas vai chegar uma hora que o limite dele vai sair dele e vai pro outro. Já né? Porque aquilo totalmente. vai sendo potencializado e ele vai ficando adoecido. Sim. Então, assim, eu hoje, conhecendo os dois lados, todo pastor precisa de terapia. Sim. Ele precisa de terapia para poder desabafar. Para poder falar o que ele não pode falar na igreja. Para poder dizer, eu estou fragilizado, eu tenho medo, eu não sei o que fazer com os membros. Qual é o pastor que tem coragem de dizer isso? É, porque mostra uma fraqueza, Exatamente. né? Tipo de fraqueza. Mas né? é porque a gente tem o quê? A gente tem um padrão Super, né? de super-herói, de Mulher Maravilha, Sim, não é? sim. E se o pastor... Tem igrejas que se o pastor ficar doente, a igreja condena, Não serve pune. mais pra ser pastor, né? Exatamente. E esquece que é um ser humano, precisa de cuidados, né? Mas assim, Fran, a terapia também, no lado público, limita muito, né? Ah, sim. No SUS, tem bons profissionais, mas a gente tem um sistema engessado. Sim. Que aí ele tem uma demanda grande de pessoas precisando da terapia, mas ele não consegue suprir essa demanda. E assim, geralmente um acompanhamento terapêutico no SUS tem uma restrição de tempo. Sim. Meia hora, 35 minutos. Você vai encontrar uma terapia, assim, melhor, no caso, não estou dizendo do profissional, estou dizendo do tempo do que é sistema, usado para poder né? trabalhar com essa pessoa, em média de 50 minutos. Porque também se exceder demais, passar muito, a pessoa mesmo não vai conseguir ser trabalhada. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas 50 minutos é muito pouco para um acompanhamento terapêutico por semana, né? Sim. Só que o terapeuta, ele não vai para resolver o problema da pessoa, que é um engano achar que o terapeuta vai fazer isso. Sim. Ele vai usar técnicas para fazer essa pessoa se auto-entender, essa pessoa se encontrar, essa pessoa perceber quem ela é. E quando eu falo em perceber, é perceber defeitos e qualidades. Sim. Pontos frágeis, pontos fortes. Olhar e falar assim, olha, eu tenho esse defeito aqui, eu tenho problema com mentira. Ok. O que você pode fazer? Isso te deixa confortável? Você gosta de mentir? Aí eu mexo já na feridinha, né? Não gosto. Isso é ruim, as pessoas me condenam. Então, vamos trabalhar essa demanda para fazer a pessoa entender que ela pode mudar esse comportamento. Eu confesso que eu comecei no psicólogo e eu desisti, gente. Todo dia aquela mesma pergunta. Não aguentava mais. Aí eu comecei, eu falei, você vai perguntar isso de novo? Eu falei, não vou voltar mais aqui não. E não voltei. O que acontece? Às vezes o psicólogo, ele vai enfatizar, no seu caso, eu não posso falar o que foi porque eu não estava lá, né? Tô falando a grosso modo. Sim. Mas porque ele tá percebendo que tem uma demanda para ser trabalhada aí. E às vezes a pessoa tem dificuldade para desaguar isso, para trazer isso para a realidade, para trazer isso para o mundo material. Sim. Né?